Bom dia, pessoal. Um salve a todos os meus irmãos de fé, meus amigos, seguidores do nosso canal. Estou dando sequência, então, ao nosso projeto e vou narrar o início de toda a minha caminhada e toda a minha jornada nesse plano, e muito cheia de detalhes, como disse, muitas emoções, muito aprendizado, muita vivência, muitas aventuras, muitas desventuras, mas principalmente sempre com muita felicidade. A vida me foi realmente muito boa, muito grata. Então, vamos lá. Bom, minha infância muito comum, de uma época em que não existiam tantas diversidades como tecnologia, como divertimento, socialização. Era muito simples. Então, cresci num bairro de classe média, na Moca, e até os 8 anos, nada diferente. Sempre muito comum. Fui regido sempre, comandado sempre por meus pais, minha mãe e meu pai. Eu vivia com meu avô na casa, era uma casa não muito grande, alugada. Então a gente passava a nossa vida sempre com reservas, mas nunca tive dificuldades de saúde, de fome, nunca me faltou nada, né? Meu pai era um torneiro mecânico, era um operário, minha mãe era do lar, então foi uma vida normal. Eu cresci sem muitas influências, né? Agora, quando a gente entra na escola, aí já começam as diferenciações, né? Já começa a relação com outras crianças, outras mães. A gente foi modificando um pouco, foi me tornando um pouco mais peralta, um pouco mais ativo, e foi assim. Então eu sempre fui regido religiosamente, sempre católico, embora nunca tenha ido a uma igreja. Eu fiz a minha primeira comunhão e nem lembro como foi feito, quais foram os procedimentos, e eu nunca me interessei muito por esse caminho, né? Por essa formação. Então, nisso eu tenho muito pouca informação. Foi uma vida comum. Jogava futebol, rodava peão, empinava pipas, andava de bicicleta, jogava queimada com as crianças, outras crianças. Então, estudando, meu pai me fazia estudar bastante, né? E a educação era um pouco diferente, a escola era muito exigente naquela época, existiam regras rígidas. Então, eu fui criado dessa forma. Porém, quando chegou aos meus 15 anos, eu comecei a ter uma separação desse processo todo. Eu comecei a ter um pouco mais de independência. Como eu disse, eu nunca fui uma pessoa religiosa, nunca tive esse interesse, mas sempre tinha uma queda pelo esoterismo. Então eu ficava muito intrigado com os assuntos de numerologia. Naquela época existia um hábito, uma constante, vamos dizer assim, ciganos passando pelas ruas, né? E as pessoas, inclusive, tinham uma certa discriminação, e eles faziam a leitura. Isso me encantava. Isso sempre me encantou, porque era uma coisa que eu nunca tive uma informação, né, definida. Então, isso foi muito legal. Aos 16 anos eu me mudei da Moca, fui para o Alto da Moca, lá perto do Alto da Moca, no Juventus, no Clube Juventus.
Aí mudou toda a minha vida. Fiz amizades novas com outro grupo de rapazes e eu enveredei por um caminho muito amplo, de muita atividade. Entrei pela música, eu gostava muito de música já, e era seguidor do rock nacional, né? E depois, lá no Alto da Moca, comecei a ter contato com outros seguidores e fui aprendendo, que é um assunto que eu domino até hoje, que eu, eu sigo até hoje. Sou colecionador de música, sou um audiófilo e, e entrei pelo caminho também do esoterismo que me fascinava. Aos 16 anos eu li meu primeiro livro de alquimia, que eu lembro até hoje. Era um livro chamado O Despertar dos Magos, do Jacques Berger. Acho que é assim que se fala o nome dele. E falava, era uma bíblia alquimia, de alquimia, né? Então, alquímica. Então, foi assim que eu me introduzi nesse assunto, nesse processo. Nesta época, a minha mãe, meu pai e meus dois irmãos já frequentavam um terreiro de Umbanda. E eu não sabia. Um certo dia, já nessa época, eu estou em casa, eu trabalhava à noite no Banco Itaú, e um dia à tarde eu estou na minha casa, eu descia, eu dormia na parte da manhã e tarde, né? Então eu desci na parte da tarde para tomar meu café da manhã, café da tarde, quando eu levantava. E a minha mãe, ela teve uma manifestação, ela incorporou uma entidade, a avó Zefa. Eu lembro até hoje. E eu lembro que eu fiquei muito assustado. Eu fiquei com muito medo, porque eu não entendi aquilo. Minha mãe transfigurou, ficou completamente diferente, voz diferente, e falava coisas que eu não dominava. Inclusive a minha irmã, que deu suporte para a entidade, né? Cambaleou a entidade. Ela disse que eu tinha medo, que eu não conhecia, que eu não queria. E eu lembro até hoje a palavra, que eu acreditava, mas de forma diferente. E é verdade, é verdade. O medo era pela desinformação, pela ignorância. Mas o mundo espiritual, o mundo energético, eu sempre acreditei. Eu até hoje sigo as minhas convicções. Eu devo confessar, eu acredito em Deus, mas não como um observador, mas sim como um gerador constante. E as relações que nós temos, eu acredito muito no exterior, na criação. E aí, entenda-se como quiser, né? As manifestações, as faces energéticas, os sentidos divinos, o centenário sagrado, como hoje eu entendo um pouco diferente, então eu já entendia dessa forma. E assim foi. Foi crescendo, aos 26 anos eu casei. Trabalhava no Banco Itaú ainda, já era o ano de 85, o ano que eu casei, e eu estava na faculdade, tive que sair na faculdade por causa de um falecimento, faleceu meu pai, eu tive que sustentar a família, eu tive um conflito de horários, então eu tive que parar a faculdade. E eu estava em 86 foi o ano que eu saí do banco, eu já estava nossa, eu estava estressado demais. Era uma pressão muito grande, a economia
tinha passado por algumas transformações, plano cruzado, cruzado novo, cruzeiro novo, e a gente tinha uma confusão financeira, econômica, que realmente tinha me exaurido todo o ânimo, todas as forças, né? Profissionais, pessoais, energéticas, espirituais, mentais. Bom, eu realmente entrei num down muito. Então eu resolvi sair do banco e entrei no mercado da informática, que era emergente. Salientar que em 86 não existiam os PCs, os personal computers. Não existia computadores de mesa pequenos. Eram só os grandes porte, aqueles que faziam o grande processo. Então, era um mercado emergente que estavam em pleno desenvolvimento, né? E assim foi. Então, eu entrei na área de serviço. Meu primeiro trabalho nessa área foi na Cogipa, dentro da Cogipa, numa empresa pequena, uma empresa inclusive era de um co-cunhado meu. Ele me contratou para que eu gerenciasse o birô de informação, o birô de acesso, de trabalho, de prestação de serviço. Trabalhei durante 2 anos, aprendi muito, foi muito desgastante também. A informática era um processo desgastante. E continuei nesse mercado. Em 89 mudei de empresa novamente. Esse meu cunhado abriu uma outra empresa com outra finalidade, que é o desenvolvimento de um aplicativo, de um dispositivo, um PDV, né, um ponto de venda, que era novo na época. E entramos no mercado e ele voltou aos trabalhos de serviço, esse tipo de coisa, e precisava de um gerente que tinha a prática de comandar um grupo de pessoas, né? Cronogramas, esse tipo de coisa, compromissos. Então fui para lá novamente e assim foi. No ano de 90, eu passei por uma situação muito desgastante também, muito forte. Um estresse muito grande. A empresa faliu. Nessa época eu já era diretor e eu tive uma queda muito grande. Eu perdi minhas reservas, perdi emprego, já tinha uma certa idade, o mercado de trabalho já não era tão abrangente. A minha esposa teve que voltar a trabalhar, então foi uma situação muito difícil mesmo. Minha irmã teve que cuidar de uma filha, a mais velha, para que ela pudesse ir à escola, que era mais perto. Me ajudaram com comida, me ajudaram com a minha morada, a minha moradia, né, meu apartamento. Bom, foi uma situação muito difícil. E eu já estava realmente em uma situação deprimente, a minha depressão já era visível e eu estava numa situação realmente muito triste. E aí a minha irmã me convidou para que eu fosse até um terreiro de Umbanda. Eu tinha muito medo, eu não gostava. Mas eu estava tão desesperado que eu aceitei. E essa minha entrada, esse ponto inicial, foi muito engraçado. Porque eu tinha muito medo. Então, numa terça-feira, lá as giras eram feitas de terça-feira a partir das 8 horas. Na primeira vez, eu fiquei na fila de espera para a senha, enquanto a minha irmã entrou para se vestir de acordo. E eu lembro que os ogãs, no primeiro ensaio, no primeiro afinação dos atabaques, quando eles deram os primeiros toques, eu gelei. Eu fiquei extremamente amedrontado, fiquei desesperado, em pânico, e saí correndo. Fui para casa, não fui para gira. No dia seguinte, a minha irmã me ligou, me perguntou o que tinha acontecido, e eu falei que eu não tinha
Eu tinha muito medo, que eu não queria. Ela forçou a barra para que eu fosse na próxima terça-feira. E eu fui, enfrentei, tentei me controlar, mas da mesma forma, no momento, no momento que começaram os toques, eu saí correndo. Bom, isso aconteceu essas 2 vezes. Na terceira vez, na outra terça-feira, eu estava lá na fila novamente, mas aí um membro da corrente veio e ficou do meu lado e não me deixou sair. Eu queria sair e não me deixaram sair. Eu lembro até hoje, pedia pelo amor de Deus para ir embora, e ele falou para que eu tivesse calma. E ele me posicionou, o pessoal entrou, houve a distribuição de senhas, e eu me sentei, e a coisa foi andando, eu fui me acalmando, eu fui observando, eu vi como é que era o procedimento, pessoas conversando, as consultas, né? A incorporação, como foi feita, tudo esse processo, que é o tradicional de um terreiro de Umbanda. E fui chamado para conversar, e a minha primeira conversa seria com o caboclo da casa, caboclo meia-lua. E me lembro que eu me posicionei à frente dele, ele fez o tradicional gesto de cumprimento, né? Saudação. E eu fiquei rígido, duro. Eu não falei nada, eu era uma pedra, gelado. Ele me olhou e falou assim: o que houve? Aí eu não falei nada. Aí eu lembro que o primeiro gesto dele foi me dar um abraço. Esse abraço foi uma virada de chave. Uma virada de chave. A partir daquele momento eu abracei a ele, cumprimentei, cumprimentei, e desenvolvi um processo, uma interação com ele que foi muito profunda. Ele me acompanhou durante todo o meu processo, enquanto lá estive, aquela casa de Pai Miguel de Oxóssi. Era uma casa, um terreiro de Umbanda com fundamentos de Candomblé e Pagelança. O sacerdote era um índio tapuia, veio do Amazonas, da região amazônica. Era um índio, nascido à beira do rio, à beira da Pororoca. Então, ele tinha um fundamento muito, muito bonito, muito legal. E o caboclo foi me envolvendo, e eu fui conversando, fui aprendendo. Me tornei um assíduo, fui frequente a todos os trabalhos, eu compareci. Fui desenvolvendo, fui contando o meu processo, toda a minha angústia. Essa empresa me causou muitos problemas pessoais, materiais, financeiros, trabalhistas. Eu fiquei numa situação muito sensível mesmo, muito dolorida, muito escura. E ele foi me levando, e eu fui vencendo. Retornei ao mercado de trabalho, embora sem ganhar um salário muito bom, mas já dava para eu me movimentar. Entrei em contato com as pessoas, comecei a me apresentar novamente, e em agosto de 90, isso era o ano de 93, em agosto de 93 eu fui convidado a me unir à corrente. Comprei uma roupa branca e era uma festa de Obaluayê. E eu lembro até hoje que eu não sabia o que fazer, não sabia como fazer. Aí houve a incorporação das entidades, a gente
se posicionava ao lado, camboneava, e, embora falava-se muito pouco, né, nessas festas, eram mais homenagens, eram mais ritualísticas do que propriamente de consultas, esse tipo de coisa. Mas foi minha primeira entrada. Na gira seguinte eu já estava de branco e já comecei a cambonear. A entidade que eu camboneava, que era o Pai Orozimbo. Eu camboneei quase todas as entidades daquele terreiro. Aprendi muito, muito. Lá as funções eram muito bem definidas e muito exigidas, o cumprimento. Então eu tinha que saber todos os banhos, eu tinha que saber todas as magias, entre aspas, que eu não sabia os fundamentos, mas eu tinha que saber interpretar, fazer a ligação entre o consulente e a entidade, explicar muitas vezes. Quando a entidade explicava e a pessoa não entendia, eu tentava. E essa era a função do cambono. Então o cambono, a entidade riscava o ponto, o cambono montava os elementos, passava os elementos, acendia velas, acendia os instrumentos, os elementos, cigarro, cachimbo, charuto, o que necessário. A pemba era eu que levava, e assim por diante. Tinha que ter o meu papel, meu bloquinho, meu lápis. Então o cambono tinha uma função muito... E eu lembro até hoje que antes de qualquer gira a gente fazia o processo de defumação, batia-se cabeça na casa de santo, era bem candomblé. A gente batia a cabeça. Aí entrava o terreiro, antes do sacerdote entrar, e a gente rezava, fazia uma oração, cada um em silêncio, ajoelhado, em frente ao congá. E assim foram 7 anos. Muitos trabalhos nos pontos de força, cachoeira, mata, caminhos de terra, encruzilhadas, campos, rios. Foram muitos trabalhos, muitos trabalhos. Aprendi muito. Esse foi meu início na Umbanda, meu envolvimento, toda a minha base. E em 2000, que para mim foi uma tragédia, porque o sacerdote desencarnou e as atividades foram... O pai pequeno não quis dar continuidade, então o encerramento foi triste porque tivemos que despachar todos os elementos que faziam parte do congado, as imagens, algumas imagens, os elementos, adijá, um monte de coisa. Tudo. Foi tudo enterrado, algumas coisas despachadas na cachoeira e assim por diante. De acordo com as orientações do pai pequeno, ele comandou esse processo e nós seguimos. Esse foi o meu início na Umbanda, o início da minha vida. Para vocês terem uma ideia, 7 anos de muito aprendizado. E não foi muito didático, mas foi muito prático, né? As minhas contas, as minhas guias, né? Meus colares, tudo que eu escrevi, tudo que eu aprendi, tudo que foi feito, eu consegui realmente uma relação profunda com a espiritualidade, muito profunda. E eu não sei ainda
não sabia o motivo, mas eles me tratavam muito bem. E a minha vida prosperou muito nesse período, muito. Eu retomei o processo de forma muito rápida. Voltei ao mercado, construí minhas empresas, tive 3 empresas pequenininhas, microempresas, mas que me foram sustentando, me foram fortalecendo e eu fui crescendo. Meu nome foi ao mercado de trabalho novamente, a minha experiência foi reconhecida pelo pessoal, o pessoal me procurava. No ano de 2000 assumi a gerência de uma outra empresa grande já de serviço, ela prestava serviço para o Serpro. Então, era o caminho que faltava na minha vida. Eu, na comemoração da Umbanda, em 2016, eu escrevi um poema em homenagem à Umbanda. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, ou no momento certo. Um momento de inspiração, de agradecimento. Tá bom? Esse foi o meu início. Nos próximos vídeos, vou contar a minha jornada magística, como eu adentrei ao mundo magístico, as ações magísticas, os cursos que eu fiz, os trabalhos, como eu me relacionei com a espiritualidade nesse sentido. Então fica assim o convite, fica assim combinado, tá bom? Então eu agradeço a todos, desejo a todos um caminho iluminado, muito axé, muita paz, que Oxalá abençoe a todos. Tá bom? Tchau!